Estamos recebendo aqui no Papo Dinâmico de hoje a poetisa Nária Rúbia Ribeiro. Nária Rúbia, é um prazer recebê-la aqui. Muito boa noite, seja bem-vinda ao nosso Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Boa noite a todos que estão nos assistindo pela TV. É uma alegria estar aqui, especialmente para falar sobre uma temática que eu acho que é uma temática elementar nos nossos dias, né? A poesia, ela tem a capacidade de fazer com que nos reconectemos ao nosso verdadeiro eu, à nossa essência, e é sempre uma alegria falar sobre isso. Pois é, eu soube que você se qualificou também em Direito, né? E, de repente, você abandonou a carreira jurídica para se dedicar à poesia, foi isso? Ou não? Ou continua atuando como jurista? Olha, se fosse para me dedicar à poesia, eu não teria como me sustentar da poesia, né? Na verdade, já trabalho há muitos anos com o que eu chamo de militância poética. Então, eu tenho diversas páginas no Face que divulgam poesias de diversos autores e textos diversos de diversos autores. A partir destas páginas, eu criei uma revista digital que tem o nome do livro. A revista se chama Revista Pásias. Então, essa revista, a partir dela, nós criamos uma empresa e hoje eu administro essa empresa, cuido da revista e tenho mais tempo para me dedicar à poesia. Tá, de qualquer modo, então, você abandonou a carreira jurídica e dedica só à atividade poética mesmo que seja empresarial. Sim. Mas o objeto desta empresa é a poesia. O objeto dessa empresa é a divulgação de textos que eu reputo como edificantes nas redes sociais, né, especialmente. Okay. E hoje a revista... Não é só poesia, então, que você divulga? Não é só poesia. A grande parte dos textos que nós publicamos tem um grande enfoque poético, mas não é só poesia. Nós divulgamos aquilo que reputamos edificante. Esse amor pela poesia, pela leitura, pela literatura, você herdou de quem? Eu acho que essas paixões, elas são sempre inexplicáveis e inatas, né? Assim, na minha família, não conheço ninguém que seja apaixonado por literatura ou por poesia, mas eu sempre gostei muito. Desde a infância, eu me recordo dos primeiros poemas que li, eu memorizava os poemas dos livros didáticos e relia com recorrência. No início da adolescência, a mesma coisa. Então, me apaixonei por diversos poetas, né, pela poesia de diversos autores. Você é goiana, de São Luís de Montes Belos? Sou de São Luís de Montes Belos. E mora em Goiânia? Moro em Goiânia já há 20 anos. E como é que você encontrou a Raquel Alves, que é presidente do Instituto Rubem Alves? Rubem Alves, que é um escritor famoso no Brasil, escreveu muitas obras, filósofo, né? Professor da Unicamp. Isso, pedagogo. E eu mesmo já li Filosofia das Ciências, um livro dele muito interessante, instrumental, muito bom. E outros livros de histórias que ele contava, né? Sim, sim. E a filha dele eu não conheço, a Raquel Alves, mas ela inclusive apresenta seu livro. Como é que você a conheceu? Olha, lá vem uma história boa. Eu sempre tive uma afeição muito grande pelo escritor Rubem Alves, embora eu não o tenha conhecido. E eu me recordo que quando ele faleceu, eu fiquei em extrema comoção, porque eu sempre digo isso, que o Rubem Alves sempre salvou a minha vida de um jeito ou de outro. Sempre busquei naquilo que ele escreve algum refúgio, né? E eu escrevi um texto cujo título era O Dia em que Rubem Alves Salvou a Minha Vida. E a Raquel Alves viu o texto na internet e aproximou-se, mandou uma mensagem agradecendo em nome do pai. E daí para cá nós fomos nos aproximando, de sorte que nós temos alguns projetos em parceria e uma grande amizade. Que e em razão disso, ela fez o prefácio com a maestria que lhe é própria. Você percebe pela redação que o talento do pai
Está presente na filha, Está presente na filha. Ela é escritora também, lançou um livro maravilhoso, infantil, ano passado, e deve lançar outros este ano. Pela apresentação aqui a gente vê que ela se encantou com as suas poesias, né? Que estão aqui e tal. Muito o que mostra que, além de boa escritora, ela é uma pessoa benevolente, né? Por ter gostado tanto e mostrado tanta afeição aos poemas. Eu não sei se a gente pode ler uma poesia aqui. Pode ler uma poesia sua? Claro, quantas quiser. Eu vejo que a primeira poesia aqui do livro é Expiação. Vamos ver se eu tenho inspiração para declamar essa poesia para vocês. Expiação, o nome da poesia. Minha alma tem rasgos, tem vergões das chibatadas do tempo. Tem espaços não visíveis, doloridos de silêncio. Tem incertezas tão certas, veredas abertas e vontades invencíveis que não nasceram ainda. Tem desconfianças de que o sonho é findo, mas reinventa o meu céu de utopia que todo não ser espia. Muito bonito, lindo. Obrigada, obrigada. Com ritmo, rima, tudo, que legal. Agora, o livro aqui, posso mostrar o livro? Nossa, sim, Pazes, o título do livro, Pazes. Geralmente, paz lembra harmonia, né? Lembra tranquilidade e tal. Mas pazes vem de as pazes. E a gente faz as pazes depois de algumas desavenças, não é isso? É verdade. Tem alguma relação contraditória nesse sentimento de paz aqui? Eu creio que nós não estamos, ao longo da vida, sempre em paz, tanto conosco quanto com os nossos circunstantes, né? Então, eu acho que a culpa que carregamos e toda essa pressão social que nos faz com que queiramos ser aquilo que não somos ainda, né? E talvez nunca sejamos, talvez nunca seremos, essas questões todas, eu acho que nos faz entrar em conflito com a nossa essência, em conflito com o próximo. Então, é essa reconciliação que eu busquei na escrita desses poemas, né? Essa reconciliação comigo, é me amar, me perdoar. Pelo que eu entendi, eu fui na essência do livro, então. Foi. Pela leitura do título. Foi. Quer dizer, é um chamado, né, que esse livro faz para a gente sempre fazer as pazes. Sim. A gente, apesar da paz não ser um dado, digamos um default para o pessoal da informática, um default, um automático da vida, mas é uma vocação natural dos seres humanos buscarem a paz e por isso fazer as pazes. Fazer as pazes. Por aí? Também. E a questão de ser plural também vem que nenhuma paz ela é perfeita e inacabada dentro de um indivíduo unicamente, né? A paz ela sempre extrapola o nosso interior e ela contagia o ambiente, contagia aquelas pessoas que estão próximas. Então, aquela pessoa que se pacifica, que consegue compreender-se, que conhece a si mesmo, se entende, se ama, ela consegue externar essa afetividade, essa aceitação, esse amor ao mundo. E eu acho que essa é a missão da poesia em si, né? Pelo menos dessa linha de poesia que encontra no livro Pazes. É essa pacificação interior que ultrapassa a esfera do indivíduo e vai também para toda a sociedade, para todos aqueles que nos cercam. Você só escreve poesia ou você declama poesia também? Eu não tenho muita vocação. Recita, né? Fala, recita a poesia. Eu acho que eu não sou muito boa para leitura. Qual dessas poesias aqui que você mais gosta? Que eu mais gosto, deixa eu achar uma aqui. Que eu não sei de porque eu vejo aqui que tem muitas poesias interessantes. Tem muitas poesias. Algumas eu gosto bastante. É, muito interessante. Pelos termos desavesso, deve ser muito interessante isso aqui. Essa é enigmática. Futuro foi assim. O futuro foi assim. O título já é provocante, né? O futuro foi. O futuro foi. Eu gosto muito da página 8. Se chama Declaração. Declaração? É. E é isso, você pode ler para nós? Sim, ou declamar? Agora veja que eu não tenho nenhuma modéstia. Eu inicio um poema aqui que foi dedicado ao mestre Eduardo Galeano. Então, não é modesta a poesia. Então, o poema diz assim, Declaração. Fica assegurado o direito à utopia
e que as armas e os brasões da pátria respeitem o nosso poder-dever de delírio. Saibam que o nosso sonho ganhou força em seus 1000 ocasos e que hoje a sua voz tem contornos de infinito. Que o homem seja medido pela grandeza do que ama e que a sua estatura moral se registre pelo tempo em que persevera no estender de sua mão. Que o sexo seja concebido sem pecado e que todo homem seja nascido do coração da humanidade inteira. Que tenhamos a decência de amar o humano, tenha em sua grandeza ímpar, tenha ele a cor, a dor ou a nacionalidade que tiver, e que nós, os loucos, os poetas, os sonhadores imprestáveis do mundo, escrevamos um amanhã que ainda pode ser hoje. Você já lançou esse livro, Nária Ruber? Já está lançado? Dia 16, vai ter lançamento ainda? Dia 16 de fevereiro. 16 de fevereiro? 16 então tá, ele já foi lançado. E onde, quem quiser comprar o livro, onde acha? Na Livraria Leitura, aqui no Goiânia Shopping, e também pelo site da editora, da Giostre Editora. Só entrar no Google lá, digitar Giostre, que eles vão indicar. Digita Giostre Editora, Pazes, e já vai direto para a página do livro. Ok. E você está vendendo esse livro por quanto? Ele está à venda no site por R$ 38,00. 38? Tá barato demais, muito barato. Muito barato. Escuta, eu conheço uma escritora também poeta, poetisa, Daniele Rosa, ela também publicou um livro que chama Enigma, e aí ela escreveu, tem uma poesia bem pequenininha dela lá, que tem um trechinho que fala mais ou menos assim: primeiro a mentira, depois a verdade, por último a poesia. Eu achei isso interessante, que isso vem ao encontro do pensamento filosófico moderno. Você gosta do Rubem Alves, que era filósofo, faleceu, mas o escritor ele é perene, né? É verdade. Ele não morre. Então, o escritor Rubem Alves é filósofo. E aí, vem ao encontro, então, desse pensamento moderno, que a filosofia moderna dedicou muito ao conhecimento, né? Então, muitos escritores, como Descartes, Spinoza, Hobbes, Jean-Jacques Rousseau, John Locke, Hume, David Hume, esses pensadores todos dedicaram sempre um livro ao conhecimento. Isso eu estou afirmando, não estou te perguntando. Claro. E aí, ao dedicar ao conhecimento, eles fazem assim uma gradação do conhecimento. Eles colocam a imaginação como um conhecimento inicial, por ouvir dizer, experiência vaga, é um tipo de conhecimento primário, digamos assim. Aquele conhecimento imediato que é abstrato, portanto, está mais relacionado à mentira. Quando a gente vai aprofundar, a gente vê que muita coisa que a gente achava imediatamente que era verdadeira é falso, ou não tinha consistência e tal. Depois vem o nível da verdade, da adequação, né, das proposições científicas, da dedução, da prova, que é o conhecimento científico. E, por último, o conhecimento da sabedoria, sim, que é o conhecimento do sábio, que é um conhecimento filosófico e poético. Sim, certo? Sim. Então, é interessante isso. E muitos, inclusive, colocaram a poesia nesse nível de conhecimento, como Goethe, por exemplo, colocou o conhecimento, a poesia, como o nível de conhecimento mais desenvolvido, digamos assim, pois mais abrangente. Quando você coloca aqui que fazer as pazes consigo mesmo, de certo modo você conseguir se situar, sim, diante, sim, do outro, diante de si mesmo, diante do universo, diante da natureza, não é isso? Verdade. Só se faz isso com muita sabedoria, não é isso? Quando fazer poesia nesse sentido, não é escrever carta de amor. Não, não é. Não é, verdade, né? Não é isso? Eu penso que a poesia, ela amor, mas não um amor de paixão por uma pessoa e tal. É amor pela vida, pelas pessoas, pelo mundo, pelo conceito, né? Eu acho muito bonito quem escreve sobre paixão, quem escreve sobre esses amores cotidianos, esses amores arrebatados. Eu sou pouco versada nesse assunto. Eu acredito que seja um estágio em que você esteja a escrever, né? Muitas vezes a nossa alma alcança esse amor.
esse amor mais corpóreo, esse amor mais denso, esse amor que muitas vezes se confunde até com a posse, por isso tantas dores, tanto sofrimento, né, que isso causa. Então, esse é um estágio e existe muita poesia muito bonita sobre esses amores, né? Mas eu acredito que é um estágio que tende a ser superado, porque eu acredito que todo amor, homem e mulher, mãe e filho, é um treino para o amor maior, né? Que é para o amor para com a humanidade inteira, para com o humano, né? Então, eu acredito que é um estágio, respeito muito essas poesias, mas é muito raro eu falar sobre essa temática. Até mesmo na adolescência, eu comecei a escrever com uns 15 anos, e nessa fase da vida a gente é muito arrebatado por esses amores, né? Mas eu escrevi pouco. Eu acho que a poesia, ela é uma forma sublimada de concepção do mundo, de concepção da própria existência. É quando você enxerga, talvez até com crueza, a realidade das coisas, mas você consegue transmutar aquilo em algo belo, né? Em algo que toque o coração, pelo menos seu no primeiro momento, e possivelmente de quem o lê depois. Então, para mim, a poesia é isso, é essa capacidade dessa transmutação da dor em beleza, da angústia em beleza, da saudade em beleza, né? E muitas vezes isso está nesse patamar do amor carnal, mas tende a superar essa fase e trazer uma poesia mais abrangente, né? Olha, assim, eu olhei muito rapidamente seu livro, que eu só tive conhecimento dele aqui, conhecimento, assim, eu tive contato com ele, né, aqui, enquanto a gente estava preparando para fazer o programa, mas rapidamente olhando, eu lembrei aqui do filósofo que nós citamos no início do programa, o Platão, viu? Platão escreveu lá no livro 7º da República a Alegoria da Caverna. Sim. Você já ouviu falar da Alegoria da Caverna? Conheço. Os prisioneiros que vivem lá dentro da caverna, depois um deles consegue sair dessa caverna, quer dizer, viveu a vida toda ali, então para eles a realidade única e exclusiva que existia era as sombras da caverna. Sim, sim. Aí um deles consegue escapulir dali e pula o muro, e aí depois vê que atrás desse muro passavam pessoas carregando coisas, e aí tinha a luz que focava lá, tinha um fogo que focava lá, e aparecia todo um movimento no fundo da caverna, que aquelas pessoas que viviam amarradas da sombra achavam que aquele fundo da caverna ali era a realidade. Era a realidade. Mas depois que ele vê que as pessoas que passavam por trás do muro carregando coisas e que a luz do fogo focalizando lá dentro da caverna é que era a causa daqueles simulacros que ocorriam dentro da caverna, ele via que o povo estava tudo enganado. Mas ele consegue ir além do fogo e de repente sai fora da caverna. E ele vê que tudo aquilo que acontecia na caverna era ainda menos real. O real mesmo eram as coisas que estavam ali, as plantas, as pedras, os animais, tudo isso era real. E quando ele olha para cima, quer ver o sol, ele vê que o sol era a causa de tudo aquilo, porque sem o sol não se via mais nada. É verdade. Não é? E depois ele volta lá para a caverna e vai avisar para o pessoal que eles estavam enganados, que tudo que eles acreditavam era sombras, né? Era falso. E ele, então, sofre uma rejeição violenta porque acharam que ele estava querendo aparecer lá no meio. Né? E aí, quando eu vejo o seu livro, de certo modo, e talvez seja esse o labor de uma poetisa, é, de certo modo, retratar em poesia a história da caverna. Sim. Porque eu vejo aqui que você parte de alguns simulacros e vai... Essa mesma poesia que você declamou no bloco anterior, a gente vê que você vai dos simulacros e vai navegando ou caminhando e ascendendo ao nível do sol, ao nível da luminosidade maior, né, que é a causa de todas as outras realidades que existem por ali. Sim. Parece que é isso. Eu tive a sensação bonito. que Fiquei você lisonjeada. faz a trajetória da caverna aqui nesse livro. Sim, eu fico lisonjeada com a observação, com a sua ponderação. Eu penso o seguinte, que nós todos pensamos que já saímos da caverna e que já avistamos o sol, né? Nós todos temos essa, eu enxergo algo diferente. E eu acho que o que acontece conosco é que cada um de nós,
em dado aspecto da vida, tem essa oportunidade de espreitar fora da caverna. E eu penso que em poesia é mais interessante porque é muito metafísico, né? Você não tem que explicar, você somente diz e sente, a pessoa interpreta e sente novamente. Eu acho que é muito bom assim, fazer esse convite em forma de poesia. Se eu conseguir ou se conseguir fazê-lo, para mim é uma alegria enorme. E eu penso que para nós que escrevemos, para nós poetas e que gostamos disso, a principal questão é: você enxerga uma fresta de luz e você mostra. Isso é uma benevolência, né, que você está fazendo. Mas para que você seja benevolente consigo mesmo, você tem que compreender que você está enxergando mais sombras ainda que o sol. Então é uma busca sua, né? Para mim esse livro, as poesias e quando eu escrevo, é sempre uma busca pelo sol. E se eu me encontro uma fresta ou outra de luz, para mim é uma dádiva e eu faço constar em poesia. Mas para mim é sempre uma busca. Eu queria saber, Nara Arruba, já que você vive de poesia, a poesia tem alguma utilidade para a vida das pessoas? Por que as pessoas têm que ler e consumir poesia? Utilidade é uma palavra bem intrigante, né? O que é que tem utilidade hoje? Eu acho que, levando em consideração o nosso modelo social de consumo e de ostentação, ela, para fins desse propósito de ostentação, de riquezas materiais, no campo material, talvez ela seja inútil, né? Eu não vejo utilidade para isso. Eu acho que nesse aspecto, que é o aspecto que grande parte de nós passa a vida buscando, né? É ter poder, é ter status, é ter dinheiro, é ter bens e bens de consumo, a poesia, não. Mas aí é que a gente vai verificar. Essa é a essência da sua vida, você nasceu para isso? Você nasceu para trabalhar 10 dias na semana, um mês inteiro. Muitos trabalham 3 meses para comprar um iPhone de última geração. É para isso que você nasceu. Pois é, mas a poesia pode ajudar a vida da pessoa, transformar a vida dela? O que eu penso é que a poesia ela é muito útil, mas ela tem uma utilidade para a essência da pessoa, né? Ela faz com que a pessoa reflita sobre as suas prioridades, sobre os seus amores, sobre o seu comportamento, faz com que ela reflita a sua posição diante do mundo, diante da vida. E eu sempre digo que o bom texto poético é aquele que causa dor. Seja a dor do desconforto, como se fosse um tapa na cara, ou uma dor de extrema ternura, né? Então, a poesia, quando ela te toca dessa forma. E a poesia, ela muda a alma das pessoas, ela tem a capacidade de mudar o coração das pessoas. A poesia então, pode, sentido, digamos assim, você vê a poesia também como instrumento de denúncia, por exemplo? Eu vejo que sim. E tem muitos poetas que são muito versados e fazem esse trabalho com muita dignidade. O que tem que eu acho que nós temos que sempre verificar é a denúncia, né, o engajamento social, mas sem desfazer-se da poeticidade. Que muita gente coloca um texto em tom panfletário, você não encontra poesia ali, aquilo não vai até o seu íntimo. Não basta ter rima, tem que ter algum tipo de conceito, de ideia subjacente. Eu acho que toda poesia, ela tem um fundo filosófico. E é algo imanente, assim, não é algo pensado. Você não fala, olha, eu vou fazer aqui uma poesia filosófica. Mas ela precisa ter, porque senão ela não é capaz de causar no outro efeito poético. Uma pessoa que lê ou escreve poesia, é uma pessoa mais sensata ou uma pessoa menos sensata? Existem várias modalidades poéticas, vários poetas e hoje em dia o leque que abrange o tema poesia é infindável. Né? A mitologia grega tem dois tipos tem vários deuses, né? Politeísta, sim. A cultura grega é politeísta, mas tem 2 deuses gregos que representam opostos. Apolo, que representa a razão, e Dionísio, o vinho. Não é?
E geralmente a história associa o poeta ao vinho, ao Dionísio, ao deus da embriaguez, e não o deus da razão. É por aí mesmo? Eu acho que nenhum dos dois. É? Eu acho que nenhum dos dois. Porque essa poesia ligada a Dionísio é aquela poesia que nós comentamos há pouco, está mais ligada às paixões carnais, a essa paixão cotidiana. Mas né? você essa mesmo aqui na poesia, aqui, você cotidiana. fala de loucura aqui. Na poesia que você leu. Mas escrever poesia, falar de paz, em que num tempo... É 8. Em que você liga a Aqui, TV... é que nós, os loucos, os poetas, os sonhadores imprestáveis do mundo, eu lembrei de Dionísio aqui, escrevemos uma manhã que ainda pode ser hoje. Quer dizer, por que é loucura? Na verdade, utopia, eu vejo né? aqui, né, uma forma dialética de dizer. Na verdade, é uma loucura que tem coragem de dizer a verdade. Não é isso? Sim, e esse poema especificamente, ele foi escrito, eu creio que em 2013, no momento de uma convulsão social, e que foi feito um movimento social que não tinha contornos muito definidos, e todo mundo foi protestar na rua, né? Então, o meu protesto foi nesse sentido, de que o homem desperte para esse amor incondicional, para essa aceitação incondicional. E é nesse aspecto que, diante do mundo caótico em que vivemos, buscar a paz, apregoar a paz e disseminar isso é uma espécie de loucura. Você está indo na contramão da coisa, né? Então é nesse sentido que eu julgo loucura. Tá, agora o lado, né? Ele também tem que, digamos assim, dizer a verdade. E as verdades muitas vezes dói. Diz que a verdade dói, né? E, portanto, contraria. Tem gente que se revolta com a verdade. Mas é claro que tem um jeito próprio de dizer a verdade, um jeito próprio poético de dizer a verdade. Não quer dizer que o poeta tem que se omitir em relação aos problemas sociais. Por exemplo, nós temos aí corrupção. Claro. A gente vê nas redes sociais, de vez por outra, a gente recebe alguma obra de arte denunciando a corrupção, mas de forma criativa, de forma poética. É possível, né? Então, o poeta ser uma pessoa extremamente engajada, mas ser poeta, não perder a dimensão do poeta. Tem uma frase... pequeno texto do médium Chico Xavier que eu acho muito interessante. Ele fala que a verdade é um diamante, mas se você pega a verdade e joga no rosto de uma pessoa, você vai feri-la. Ele não receberá aquilo como uma dádiva. Então a poesia é uma caixinha de veludo no qual você pode colocar ali diamantes. E se você entrega um diamante numa caixinha de veludo, os olhos brilham. Quando a pessoa vê a caixinha... Essa caixinha de veludo pode ter uma dinamite dentro também. Não, a nossa não. Nesse caso, não. A poesia não nunca será uma dinamite? Será sempre um diamante? Não, se ela for dinamite, não diria um dinamite, ela serve para lapidar, né? Eu acredito que ela serve para lapidar as pessoas. É lógico que existem várias vertentes poéticas, existem várias modalidades, vários gêneros dentro da poesia. E tem quem utilize da força, de palavras mais densas, mais pesadas. Como eu te falei, eu sempre acho que a boa poesia ou te fere de alguma forma, ou de extrema ternura, ou te dá um tapa na cara, né? Para fazê-lo acordar. Tem gente que dá o tapa na cara. A poesia que eu faço não é muito de tapa na cara. Mas, Nara Rúbia, eu fiquei sabendo que você... Quem é que tem a sua filha adolescente, tem uma cachorrinha. Ah, tem. Nós temos uma cachorrinha. E aí, quando você está escrevendo, essa cachorrinha fica ali lambendo a sua perna enquanto você escreve. Isso ajuda, dá inspiração? Animal de criação dá uma inspiração? Quando você escreve sobre paz e sobre serenidade, ter um cachorrinho lambendo o seu pé quando você está escrevendo é interessante. Você exercita, né, a serenidade e a paciência. Mas ela é um amorzinho, ela está sempre junto comigo. Mas você é uma defensora desse movimento aí? Se integra ao movimento de defesa dos animais? Claro, eu não sou engajada, né, no movimento, mas com toda certeza eu tenho uma profunda sensibilidade com relação aos animais
E a Nina é o xodózinho lá de casa. Trabalho dá muito, né? Todo cachorrinho dá, mas é um amorzinho. Eu gosto Agora, muito. a condição de poeta, de poetisa, te leva necessariamente a pensar na diversidade. Leva. E a diversidade é um tema que tem sido muito recorrente nos últimos dias, principalmente agora, com aí a comemoração de quantos anos, 80, 90 anos, não sei, da Declaração dos Direitos Humanos, né? Sim. Como é que você vê essa questão aí dos direitos humanos, da diversidade? Você procura incluir isso na sua temática poética ou não? Você passa ao largo disso? Não sempre. Tanto na revista que eu administro, quanto em poesia. Eu acho que a humanidade caminha para a aceitação integral do humano em sua condição existencial. E nós precisamos amar, aceitar e integrar, né? Independentemente de questões de gênero, de questões raciais. Eu acredito que a humanidade evolua nesse sentido. Encontra, obviamente, resistências, né? Mas evolui nesse sentido. E, para mim, apregoar esse ideário, essas questões, para mim, é um motivo de grande felicidade. E nós vivemos num momento mais fragilizado dessa luta, né? Mas a luta permanece. E uma coisa que a gente tem que analisar, eu analiso sempre, é que o termo direitos humanos é muito incompreendido, né? Então, caiu numa vala comum da ignorância. As pessoas, elas precisam perceber que o direito humano é um direito inerente a cada um e que, se ela for convidada a meditar sobre a sua fé ou a ponderar de acordo com a própria consciência, aqueles que não têm uma fé religiosa específica, elas jamais diriam ou apregoariam o contrário, né? Perfeito. Então, é isso que eu penso. Muito bonito, você respondeu. Eu gostei da sua resposta. Quer dizer, gostei de todas, mas essa em especial, porque foi poética também. Você é teóloga também? Não, eu não sou teóloga. Eu, quando menina, minha família é batista. E eu morava no interior e tinha um seminário batista no meu município. Eu sou de São Luís de Montes Belos. E aos 11 anos eu pedi uma autorização especial para entrar para o seminário. E eles me deixaram ficar 6 meses como ouvinte. Então, no último semestre dos 11 anos, eu fiquei 6 meses. E como eu não matei uma aula sequer, tive notas consideráveis, eles permitiram que eu fizesse. Mas não foi uma faculdade de teologia, foi um curso de 3 anos, mas que me serviu muito. Sério? Eu fiquei sabendo que você é fã também do Papa Francisco. Ah, não fala, eu sou muito. Mas por que em especial? Por causa da poesia também? Olha, o Papa Francisco eu não tenho nem como explicar. O dia que ele foi eleito, vou citar mais uma história bem rápida. Eu estava no fórum e a minha menina me ligou. E, mãe, o novo Papa foi eleito. E eu fiquei assustada, porque era uma criança, né, me ligando. Eu, sim, filha, quem é? Ainda não sei. Passa um pouco, ela me liga e disse que o Papa se chamaria Francisco, só isso que ela soube me dizer, e era o argentino. Eu não sabia nada sobre o cardeal argentino, não sabia nada sobre o Papa Francisco atual. Eu estava no fórum, aí vem a questão espiritual que eu devo relatar. Quando ela me disse que se chamaria Francisco, eu estava no meio do fórum e comecei a chorar copiosamente. A única coisa que eu conseguia dizer era, obrigada, meu Deus, obrigada. E eu não sabia porque eu estava agradecendo, né? E obrigada, meu Deus, obrigada. Foi um sentimento de gratidão que, assim, tomou conta do meu ser por inteiro. E eu cheguei em minha casa e fui pesquisar quem era o Papa Francisco. Então, eu tenho por ele um amor imensurável, incondicional. Eu tenho como uma grande luz que vem nortear não só os católicos, mas toda a humanidade que tiver já a capacidade para enxergar e seguir essa luz, né? Pois é, a produção coloca aqui o Papa Francisco teria dito, se não já paz no teu coração, o mundo paz, aqui está já, mas se não há paz no teu coração,
Faz sentido, né? Faz. Se não há paz no teu coração, o mundo não terá paz. Como é que você analisa esse pensamento dele? É aquela questão que a gente falou no início. A paz, ela transborda dos indivíduos, né? Então, se um homem só, o Cristo, a paz transbordou dele e contagiou toda a humanidade, né? É lógico que existem almas que ainda são resistentes a essa pacificação, que estão ainda nessa busca de pacificação interior. Mas é isso, eu acho que você não transmite paz, você não vivencia a paz se ela não tiver morada em você. E o cristianismo tem essa essência, né? Essa essência não belicosa, não violenta. E aí vem os teóricos e camuflam o evangelho. Eu acho que o chamado do Papa Francisco é o chamado à essência do evangelho, sem rótulos, minorando os dogmas e colocando sempre no primeiro plano existencial o amor maior, né? É verdade. Jesus Cristo, quando apareceu para os apóstolos, em Pentecostes, fala: a paz esteja convosco. A paz esteja convosco. Então, a paz realmente é a essência. E o Papa Francisco, quando ele aparece, pronuncia, a gente vê que ele é uma pessoa que está inteiramente pacificado com ele mesmo, né? Ele consegue falar com aquela paz interior que ele carrega. Ele teve treino, né? No Papa Francisco, eu tive... Depois de agradecer tanto pela existência dele sem saber quem era, eu fui buscar a biografia e é uma pessoa cuja história nos leva à paz, mas não uma paz omissa. A paz do Papa Francisco é uma paz ativa, é uma paz militante. Ele semeia a paz, ele não só se contenta em estar em paz, ele semeia. Ele faz com que as pessoas pensem nisso. Nós estamos já caminhando para o fim do nosso programa. Eu queria só esclarecer mais algumas coisas. Esse aqui não é o seu primeiro livro, não, né? É o segundo. É o segundo livro. E esse não é também o último? Creio que não, já tem outros prontos. Tem outros prontos, né? Tem. Então, você já falou que é só entrar no site da Giostre, que é a editora, né? Isso. Giostre, procura no YouTube lá que você acha. Tá R$ 38,00, ok? Tem quantas poesias aqui? 73. 73 poesias. Isso. Ótimo. Então tá, olha, poesia, como a gente viu nesse programa, meu caro telespectador, não é então uma coisa ingênua, é uma coisa intencional. A gente vê aí os irmãos Grimm, sabe quem são os irmãos Grimm? Os irmãos Grimm, você não sabe? Nossa, os irmãos Grimm, você sabe o que é Rapunzel, Chapeuzinho Vermelho, né? Branca de Neve, os Sete Anões, esses romances todos aí, foram escritos por eles. Eles pegaram aquelas histórias lá da Inglaterra, aquelas histórias folclóricas, né, e transformaram aquilo em historinhas, que o mundo inteiro hoje conhece, foi traduzido para o mundo inteiro, transformado em filme e tal. E aquilo ali você vê que não são historinhas ingênuas, são historinhas com algum propósito muito, né, pensado, bem intencionalizado, né? Então, assim são as poesias, e por isso a gente convida, né, para estar aqui conosco com o Papo Dinâmico dos próximos programas, porque vamos voltar a esses temas de poesia, de literatura, de filosofia também, tá bom? A gente conta com você. Nara, obrigado pela presença aqui. Sou eu quem agradece, muito obrigada a todos que tiveram a boa vontade de nos assistir. Acho que foi muito bom, espero que você tenha gostado. Um grande abraço para você, continue conosco e boa noite.